se atente para uma palavra de Deus que eu quero compartilhar com você, porque falou comigo e eu creio que a gente é como uma carta viva, vai falar com você. Talvez Deus me use nessa tarde para falar com você. Então, se atente se você tem temor de Deus, se você confia que Deus fala através da sua palavra revelada. Aqui em Gênesis 25 que eu li no início, eu não vou voltar a ler tudo, diz assim: e cresceram os meninos, Esaú foi homem perito no campo, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tenda. Versículo 34 diz assim: e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gente, perceba que um dedicou-se ao campo e à caça, e o outro dedicou-se a ficar nas tendas cozinhando. Até aqui não dá para ver quem vai se dar bem na vida. Vou repetir. Até aqui não dá para ver quem vai se dar bem na vida. Estou nascendo agora. E por isso não se compare com o que o outro está fazendo. Não se compare com quem não tem o mesmo ponto de partida que você. Tá bom? Vá anotando aí. Então não dá para discernir o que iria acontecer com Esaú e Jacó. Mas chega o momento das decisões em nossa vida. E é sobre isso que vamos falar ao decorrer dessa mensagem. E não importa a sua idade hoje, chegará momento que você vai tomar decisões, que você vai mudar tudo na sua vida, ou pro bem ou pro mal. Agora, essas decisões você pode tomar pela forma como teu pai te criou, ou como a tua mãe te educou, te maltratou, ou você pode tomar decisões pelo estado que você está no momento. Eu não sei o que move as suas decisões, mas eu sei que cada decisão que você tomar, anota aí, altera diretamente os seus próximos anos. Vou repetir. Cada decisão que você tomar altera diretamente os teus próximos anos. Perceba que Jacó aqui está como de costume na tenda, cozinhando. E Esaú estava como de costume, fazendo o quê? Na sua rotina, caçando. É no momento da tua rotina que o destino muda. E nesse dia, Esaú chega exausto, cansado, muito cansado, doido para chutar o balde. Eu até li um livro do pastor Rafael Belo sobre chutar o balde. Você já passou, Adaís, por aquele momento que deu vontade de você desistir, de não vir mais para a rádio, de desistir da fé? Eu creio que com certeza, a gente passa por isso. A gente tem sentimentos, é verdade. A gente é machucado, pessoas machucam a gente. Certeza. Então a gente às vezes fica cansado, e tem coisas que você só vai entender com o passar do tempo. O que você está passando, por mais difícil que seja, ainda vai fazer sentido na sua vida. Anota o que eu estou te dizendo. Por mais difícil esse momento que você está vivendo agora, lá na frente ele vai fazer sentido. Por isso você precisa guardar. Você só precisa confiar, crer e não desistir. A Esaú chega cansado, exausto naquele dia. E enquanto um chega cansado, o outro estava, Adaías, com uma estratégia. Olha isso. E no momento de decidir a sua vida, você precisa ter uma estratégia. Vence quem não está cansado e tem uma estratégia na mão. Por isso eu te digo, nunca tome decisões quando você está exausto, cansado. As emoções são passageiras, mas as decisões podem ser permanentes. Por isso, pare um pouco quando você estiver chateado, ao liberar uma palavra. Essa palavra pode mudar a decisão de alguém em relação a você. Às vezes você, naquele momento de raiva, de 3 minutos ali, você fala coisas que machucam alguém. E isso pode afetar a decisão dessa pessoa. Olha a responsabilidade. Você tem 18 anos, 30 anos ou 50 anos, não importa. Momentos de decisões surgem diariamente e quem está cansado perde. O cansado troca o que é eterno por algo passageiro. Cansado você faz isso. Então descanse no Senhor. A palavra de Deus pede pra gente descansar no Senhor. Você não descansa em um dia, você descansa em uma pessoa. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado. Então descanse no Senhor para decidir no nome de Jesus. Deus dá aos seus enquanto dorme. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha
aqueles que a edificam. Meu irmão, presta atenção, Jacó tinha uma estratégia ali. Jacó, ele tinha uma estratégia com seu guisado de lentilha. Você conhece a história, porque o estrategista espera o momento certo. Você precisa esperar o momento certo. E aí Esaú chega um dia muito cansado, como você já sabe, com fome, e diz: eu preciso comer. Aí Jacó: é simples, eu tenho aqui um guisado preparado, uma comida para você, e você me vende a sua primogenitura. Esaú fala algo assustador que eu quero frisar aqui no versículo 32, que eu vejo muita gente falar, Daías: de que me serve essa primogenitura? De que me serve essa função na igreja? De que me serve o chamado de Deus? E a Bíblia diz que assim, olha isso, desprezou Esaú a sua primogenitura. Você já ouviu aquela frase, não sei se o Adair já ouviu, mas eu quero falar também com você que está do outro lado. Você já ouviu aquela conversa que o que Deus dá ninguém toma? Você já ouviu isso? Eu não entendo bem assim. Porque Deus deu a primogenitura para quem? Para Esaú. Mas Jacó foi lá e tomou. Por quê? Porque você vai perder tudo aquilo que desprezar. Vou repetir. Você vai perder tudo aquilo que desprezar. Está desprezando sua casa? Imagina a sua vida sem ela. Está desprezando o seu marido? Esposa? Cuidado. Porque você pode perder tudo aquilo que você está desprezando, que você está negligenciando. Tanto é que quando o escritor aos Hebreus fala lá em Hebreus 2, não negligencie tão grande salvação. Quantas pessoas estão negligenciando um favor, uma graça, uma concessão de Deus? A gente está levando salvação através da palavra e a pessoa diz: eu não quero, eu tô bacana aqui. E no momento de decisão, quem está cansado perde. Vou repetir várias vezes isso, mas quem se preparou com uma estratégia se agarra a uma oportunidade. Vocês perceberam que no meio da pandemia, Daías, a gente viu algumas pessoas quebrarem e outras crescerem 10 vezes mais. Por quê? Já existia pessoas cansadas. A pandemia só veio dar pancada final, mas outras pessoas cresceram. Eu, inclusive, sou fruto de pandemia com o meu próprio negócio hoje. Apesar das lutas, mas a gente está aí. Mas eu saí, digamos, do comércio e trabalho para mim mesmo. Mas a pandemia, ela foi um potencial para que eu tomasse essa decisão. Já outras pessoas não, fecharam os seus negócios. Por quê? Porque a gente precisa estar preparado. A gente precisa ter algo a combater no dia que o dia mau chegar. Não é a situação difícil que te derruba. É o estado em que você está quando a situação difícil chegar na sua vida vai determinar se você vai vencer ou perder. E é por isso que eu busco a Deus todos os dias, ou pelo menos eu tento buscar a Deus todos os dias. É por isso que todos os dias eu tento cuidar do meu coração, do meu emocional, da minha vida espiritual, dos meus compromissos, das palavras que eu liberei. Por quê? Porque eu nunca sei quando o dia mau vai chegar. Porque não é se você passar, é quando passares pelas águas. É quando passares pelo rio, pelo fogo. Então se prepare em Deus para resistir ao dia mau. Agora, o que eu percebo hoje, com o avanço da internet, da exposição, muitas pessoas ansiosas porque se preocupam com o passado, não resolveram o seu passado, e também estão ansiosas com o seu futuro. E passado está na nossa memória, futuro está na nossa imaginação. E Deus manda a gente viver o hoje, você se preocupando, e Deus querendo que você decida hoje, e você adiando. E você, na sua imaginação, não, lá na frente, quando eu estiver assim, quando eu consertar, eu faço isso, eu tomo uma decisão por Jesus. Você precisa ser mais estrategista do que cansado, ocupado. A gente chama as pessoas, bora ali, fazer isso, fazer a obra de Deus, dar uma palavra. Não vai dar tempo porque eu tô ocupado. Parece que virou moda agora viver ocupado. A gente chega com as pessoas, não, estou ocupado. Porque no dia que Deus abre a porta, ou você está preparado ou cansado. E geralmente, quando a gente se ocupa não com as coisas de Deus, a gente vai cansando. Por isso, prepare-se para tomar as próximas decisões da sua vida. A Bíblia diz que ele desprezou a sua primogenitura. Biblicamente, todas as vezes, eu queria que você guardasse isso. Todas as vezes que você lê na Bíblia,
alguém desprezando alguma coisa, vem no mesmo versículo uma perda. A Bíblia diz que Mical, você lembra de Mical? Ela desprezou Davi quando Davi vinha dançando, quando ele recupera a arca. E nunca mais, diz a Bíblia, nunca mais Davi se relacionou com Mical e ela não teve filhos, ou seja, uma perda. Golias desprezou quem? Davi. Golias desprezou Davi ao ver sua estatura e por ser um garoto. E a Bíblia diz que Golias perdeu para Davi. Olha só, guarde isso. Esaú aqui desprezou o quê? A sua primogenitura e perdeu para quem? Para Jacó. Eu disse logo no começo, você vai perder tudo que você desprezar. Tudo que você tem, você precisa valorizar. Às vezes a gente se preocupa em querer ter, e Deus quer que você cuide do que você já tem. Até a coisa mais pequena que for, Deus ele trabalha com um pouco para nos colocar sobre o muito. Quem despreza pequenos começos não vive coisas maiores, coisas grandes. Quem não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre o muito. Chegou o momento de decidir que tipo de vida você quer levar. Te faço essa pergunta: que tipo de vida você quer levar? Porque não dá mais de inventar desculpa que não conhece a palavra de Deus. Adaías, muita gente, não conhecia. Você conhece sim, a mensagem é levada de várias formas, pela rádio, pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Telegram, hein? Tem várias plataformas, né? Todos têm acesso à palavra de Deus. Então por que eu não decido por Jesus? Por que eu não melhoro? Por que eu não me arrependo? Por que eu não dou fruto? Porque você está cansado com as suas coisas, como Esaú. Mas quando você descansa para montar uma estratégia, uma decisão, e essa é uma das especialidades do Espírito Santo. Descansar no Senhor é esperar nele, e ele te dá o próximo passo pronto para você resolver aquele BO, aquele problema. Então, meu irmão, Jacó ficou mal falado como enganador. Tanto é que tem gente que diz que Jacó significa enganador. No hebraico não é. Quem diz que é enganador aqui é o irmão que foi no sentido, ele se sentiu traído. Quem fala é o que se sentiu traído. Jacó não significa enganador, tá? Eu estou falando com base no princípio etimológico da palavra, tá? No hebraico Jacó não significa enganador. Quem diz isso na Bíblia, que Jacó foi enganador, é Esaú. Esaú falando que diz, ou seja, o que se sentiu enganado falando que o irmão era enganador. Mas a verdade é que Jacó comprou licitamente a primogenitura, comprou barato, mas comprou. Comprou por quê? Porque o cara desprezou. Comprou na fraqueza do outro, mas assim são feitos os negócios. Quem perde é quem despreza e não quem aproveita a oportunidade. Olha isso, anota aí. Quem perde é quem despreza e não quem aproveita a oportunidade. Por isso, Deus quer que você comece a cuidar do que Ele já te deu. O relacionamento, a empresa, o ministério, Ele te entregou, Ele confiou a você para você cuidar, administrar. Não despreze o que Ele já te entregou na tua mão, porque tudo que você desprezar, algum Jacó vai aparecer, vai se levantar perto de você. E cuidado, ele vem com uma boa estratégia. Você precisa se encaixar na palavra do Senhor para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você não precisa nem ficar surpreso, vai acontecer. No versículo 24, a Bíblia diz que tinha duas nações dentro do ventre de Rebeca, que eu não li agora no final. Um era caçador e o outro era caseiro. O maior servirá o menor. Essa foi a palavra liberada pelo Senhor, e a palavra de Deus se cumpre. E para se cumprir, você precisa ouvir a voz de Deus em primeiro lugar. 3 coisas importantes para a gente já caminhar para o final. Escute Deus em primeiro lugar. Primeiro ponto. Não dê ouvidos para quem diz, eu acho que é assim, Andrés, para te fazer. Eu acho que é para você mudar o roteiro do programa. Eu acho que é melhor você trocar essas músicas, fazer isso, aquilo. Eu só faço o que eu tenho certeza, queridos, na palavra do Senhor. Fazer o que o outro acha é burrice. Então você precisa
fazer o que a palavra de Deus diz e não o que os outros acham. Nossa vida é uma só, por isso não deixe o achismo determinar o seu futuro. Segunda coisa é, não esteja cansado. Um dos melhores lugares para descansar, sabe onde é? É na igreja, você sabia? Na igreja você descansa corpo, alma e espírito. Seu corpo relaxa, sua alma recebe remédio e seu espírito se aquieta. Estava vendo os psicólogos falar sobre isso, ainda é o melhor lugar, o dia de domingo, quando você relaxa. Agora muita gente está se ocupando no domingo. Se você não estiver momentos de verdade, de descanso no dia mau, ou no dia da decisão, você vai estar cansado e você não vai saber decidir corretamente. Você pode trocar futuro por prato de lentilhas. E não adianta botar culpa em Deus ou no diabo, porque Jacó fez o que fez ali e Deus não se meteu. Isso que eu acho interessante. Jacó fez o que fez e Deus não se meteu. Não tem idade para Deus fazer o que Ele quer fazer, meu irmão, na sua vida. Não existe idade ideal para Deus fazer o que precisa ser feito. Deus não consulta o seu passado para escrever o seu futuro. Deus não consulta o seu passado para escrever o seu futuro. Não importa o teu nível teológico, conhecimento, o que importa é como você vai decidir levar a sua vida a partir de hoje. Se primeiro você vai escutar Deus, se segundo você vai descansar na presença do Senhor e não tomar decisões cansado, e terceiro, se você vai valorizar aquilo que Deus já te entregou. 3 coisas fundamentais e aqui eu vou encerrar. Não despreze o que Deus já confiou na sua mão. Valorize seus filhos, valorize a sua família, valorize seu ministério, valorize a sua congregação, irmão. Valorize o ensinamento do seu pastor. Ah, mas eu tenho pouco conhecimento. Deixa eu te dizer, você já sabe ler? Já pode ajudar um analfabeto. O pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, tente ajudar alguém de qualquer forma. Meu irmão, comece hoje. Comece a usar o que Deus já te deu. Deus começa com o que você tem. E finalizando aqui a história, a Bíblia diz que Jacó foge porque Esaú parte para cima, para matar, lá naquela passagem da reconciliação. Isso aqui eu já estou adiando para terminar aqui, senão não dá tempo. E Jacó foge apenas com um bastão e no caminho da fuga ali, ele dorme em um lugar chamado Betel, você conhece. Aí o homem que fugia do irmão teve coragem para lutar com um anjo, você também conhece, ali no Vale de Jaboque. Detalhe, e vence o anjo. E Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, uma passagem muito conhecida. Então existem coisas que só vão fazer sentido tempo depois. Ah, por isso Deus me expulsou de lá. Aí Jacó tem uma experiência com Deus, prospera ali, paga o que plantou, porque ele enganou e foi enganado, nesse sentido humanamente falando aqui, né? Não que o nome dele signifique enganador, mas ele passa a perna no irmão, mas licitamente, porque Deus só olha e não se mete. Ou seja, plantou, colheu, né? Se você se converte hoje e plantou algo negativo no passado, você vai colher. Deus te livra da culpa e não da consequência daquele ato. Anos depois, Jacó, já famoso, né? Famoso Jacó, descobre que Esaú queria matá-lo. Está vindo em sua direção, aí ele vai enfileira ali, camelo, a família, bota quem ele mais ama para trás, manda presente para agradar, para ir acabando ali a raiva. Aí quando você lê essa passagem da reconciliação, Esaú diz que tem muito e Jacó diz, mas eu tenho tudo. Por quê? Quem tem muito sempre quer mais, quem tem tudo não precisa de mais nada. Jacó já tinha tudo, já tinha presença de Deus, já tinha encontro com Deus, experiência com Deus. As gerações se passam, porque Deus é geracional, e dessa linhagem vem José, que Deus levanta no Egito com sabedoria para governar. E Deus, então, sabendo de tudo, já começa de Jacó. Isso me chama atenção. Por isso Deus tira a gente do conforto, e parece que não dá de entender agora, mas lá na frente faz sentido. José só foi governar
no Egito porque os irmãos o traíram, porque foi preso, porque foi acusado injustamente. Não fazia sentido naquele momento, mas anos depois se cumpre o projeto de Deus na vida de José. E aqui eu vou terminar. E aí no Egito, ao se encontrar com os irmãos, José tira a roupa faraônica e começa a chorar na frente dos irmãos e diz: eu sou José. E eles ficam assustados, com medo de José. E ele diz: não fiquem com medo, porque não foram vocês que me venderam para o Egito, foi Deus que me enviou adiante de vocês, para que hoje eu fosse o sustento da terra. E o interessante é que José se abraça com os irmãos e começa a chorar, repetindo o que fez quem? Jacó e Esaú. O mesmo que Jacó e Esaú fizeram, pedindo perdão um para o outro. Deus trabalha com gerações, ou seja, José mesmo em uma prisão não tomou decisão cansado. Não tome decisões cansado. Se você valorizar o que ele já te entregou, prepare-se, porque o próximo passo é uma experiência com ele, assim como Jacó. E quem tem uma experiência com Deus tem tudo. Que você saiba decidir, que você descanse em Deus para decidir, porque vai chegar um momento que você precisa se decidir, assim como fez Jacó, assim como fez José. No nome de Jesus, que essa palavra possa ter clareza no seu espírito, no nome de Jesus. Amém.